Sabe aquela ideia de que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa ter uma vida perfeitinha, sem erros? Então, hoje a gente vai mergulhar numa outra perspectiva. E se santidade não tiver a ver com o nosso desempenho, mas sim com a certeza de que a gente pertence? Olha, a conversa já começa com essa frase que, sinceramente, vira o jogo. A santidade, então, não seria uma linha de chegada, onde a gente não erra mais, mas sim a decisão de continuar caminhando, mesmo tropeçando no percurso. E é aqui que está o grande conflito que muita gente vive. De um lado, essa crença de que a gente precisa se limpar, apresentar um currículo impecável para ser aceito. E do outro, a verdade de que o chamado de Deus é bem no meio da nossa bagunça. O foco não é na nossa performance, mas sim no nosso coração. Essa pressão toda para ser perfeito acaba criando o que a fonte chama de armadilha do desempenho. Sabe? Aquele peso enorme de ter que ser sempre o filho certo. A gente conhece bem essa imagem, né? Aquela pessoa que parece ser o exemplo em tudo, que todo mundo admira, que sabe se portar, tem o sorriso certo no rosto, canta no louvor, uma fachada de quem tem tudo sob controle. Só que por trás das cortinas, a realidade costuma ser bem diferente. É uma realidade de luta, de choro escondido à noite e, como o texto diz, de falhas. E essas batalhas internas são bem específicas, bem reais. A gente está falando de pornografia, de pensamentos que ninguém imagina, vícios usados como uma válvula de escape. E o mais doido é que tudo isso acontecia ao mesmo tempo em que a pessoa cantava louvores, orava, buscando mais de Deus. Essa luta toda leva, inevitavelmente, a essa pergunta. Uma pergunta que machuca, que corrói por dentro. Depois de tudo isso, de todas essas quedas, será que ainda tem lugar para mim? Será que a aceitação de Deus ainda vale? É o medo de que a falha anulou o direito de pertencer. Mas é justamente nesse ponto mais baixo, na escuridão da dúvida, que uma voz diferente surge. Uma revelação do Espírito que vem para mudar tudo de lugar. Preste atenção em como essa revelação começa. Não é como acusação, mas com reconhecimento. A ênfase não está na queda, mas no fato de ter voltado. O valor não está em nunca cair, mas em se arrastar de volta para orar mesmo quebrado de vergonha. E aqui vem a virada de chave, que é simplesmente incrível. A proximidade de Deus não era maior nos dias de aparente perfeição, mas justamente nos dias de maior luta. Exatamente quando voltar era mais difícil e, por isso mesmo, mais significativo. Então fica claro que a santificação, por essa ótica, não é a ausência de luta. Pelo contrário, é o ato de continuar buscando no meio do furacão. É o processo, e não um estado final perfeito que santifica a gente através do amor. Essa revelação, então, nos força a criar uma nova definição para a santidade. O foco sai do desempenho e vai todo para a persistência. Santidade é sobre retornar. Ou seja, santidade se torna uma decisão ativa, a decisão de não fugir, mas de se apresentar de novo, de reafirmar que você pertence, mesmo depois de errar. É um ato de fé, de coragem e de vulnerabilidade. Isso muda completamente o motor, a motivação da jornada. A gente para de ser movido pela culpa, naquela lógica de preciso ser puro para talvez ser amado, e passa a ser movido pelo amor. A lógica vira eu já sou amado, e é por isso que eu quero me purificar. No fim das contas, a gente pode resumir tudo nisso aqui. A essência da santidade não é não ter dias ruins, mas ter a coragem de continuar voltando, principalmente neles. Tá, mas como é que se vive essa nova identidade na prática? A resposta está em fazer esse movimento, sair do território da culpa e passar a habitar no lugar do pertencimento. Essa nova forma de caminhar pode ser resumida em 4 pontos bem simples. O foco muda do erro para o retorno. A ênfase sai da nossa força aparente e vai para a presença que fica com a gente justamente na nossa fraqueza. E essa jornada toda nos leva a essa declaração de identidade. Uma declaração que aceita a imperfeição, mas encontra paz não naquilo que se faz, mas a quem se pertence. A identidade não está mais no acerto, mas no relacionamento. E a fonte nos deixa com essa pergunta que é para a gente levar para casa e refletir. Será que a gente ainda se esconde? Será que a gente ainda vive achando que o amor de Deus é condicional ao nosso sucesso, aos nossos acertos? No final das contas, a escolha é nossa. A gente vai continuar carregando o peso do passado, a culpa, ou vamos pegar toda essa experiência e transformá-la numa tocha, um símbolo de um novo propósito, de uma luz que a gente recebeu e que agora pode levar adiante?
E a análise termina com essa resposta que vem do céu, uma mensagem final, definitiva, de aceitação incondicional e presença constante. Ela reforça a ideia central de que o pertencimento nunca esteve em jogo, a rejeição nunca foi uma opção.